Vou dizer que uma palavra dominante hoje é vitória, mas vamos começar ali com a Drica Evarini falando da vitória do Jack Futsal. Fora de casa, partida de ontem no Rio Grande do Sul. Drica, boa tarde. O tricolor, então, garantiu vantagem, podemos assim dizer, para a semana que vem. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que estão assistindo ao Balanço Geral. Só vitória nos últimos dias aí para o Jack Futsal, né? Uma ótima vitória fora de casa que garantiu para o jogo da volta na quinta-feira que vem aqui no Centro Eventos Carl Hansen a vantagem do empate. Depois de conquistar o título da Copa Sul, o tricolor viajou direto para o Rio Grande do Sul e ontem entrou em quadra para fazer o primeiro jogo das oitavas de final da Liga Nacional contra o Vélez Camaquã, que é a grande surpresa da temporada. Primeira temporada do time gaúcho na Liga Nacional, classificou em 12º colocado, perdeu para o Jack aqui no Centro Eventos na primeira fase, é bem verdade, né? Foi goleado por 6-1 naquele jogo que inclusive o Jack perdeu os pontos por conta da escalação irregular do Pedro Rei e é muito forte em casa. A maior parte dos pontos do Vélez Camaquã foram conquistados diante da torcida. A gente está vendo as imagens aí, ginásio pequeno, torcida lota, o ginásio fica pertinho da quadra, então tinha toda essa dificuldade, além da intensidade dos últimos dias para o Jack Futsal, mas o tricolor foi em busca da vitória. Dieguinho, Farias e Neto marcaram para o tricolor, o Foguinho e o Gui Falcão marcaram para o time do Rio Grande do Sul, vitória por 3-2, que dá ao Joinville, amplia a vantagem. Já tinha a vantagem de decidir dentro de casa e de uma eventual prorrogação ter a vantagem do empate no tempo extra. Com a vitória fora de casa, amplia essa vantagem e um empate no tempo normal aqui no Centro Eventos Carl Hansen garante a classificação para as quartas de final. Significa que está classificado? Claro que não, né? O futsal é tão dinâmico, mas o Joinville fez uma excelente partida e vem com confiança para esse jogo da volta. No jogo de ontem, quem foi eleito o melhor da partida foi o goleiro Matheus e é ele que fala sobre esse grande resultado fora de casa. É jogo difícil, né, aqui no Sul, contra a equipe do Vélez. A gente sabia da dificuldade que ia enfrentar aqui, depois de 5 jogos desgastantes que eu falei ali, mas conseguimos um resultado positivo, um resultado importantíssimo. O nosso retorno nos dá mais confiança ainda. Agora é ver o que o Paulinho vai propor na semana, para a gente chegar inteiro na semana que vem, recuperar agora um pouco e voltar mais forte para, se Deus quiser, conquistar essa classificação. Depois de 11 dias fora de casa, o time chegou agora há pouco, pela manhã, metade da manhã aqui em Joinville, vai, né, descansar um pouquinho, depois começa o treinamento para esse jogo da volta. Os ingressos para o jogo da volta na quinta-feira que vem estão sendo vendidos lá no ingressodevantagens.com.br. A torcida já pode correr para garantir lugar no Centro Eventos. E hoje tem mais Liga Nacional. Quem entra em quadra é o Jaraguá, às 8 horas da noite, para enfrentar o Minas lá em Belo Horizonte, nessa que é a última partida dessa primeira parte das oitavas de final. Só falta Jaraguá e Minas entrarem em quadra para a gente saber aí quem é que vai ficar com a vantagem. Para esse jogo de logo mais, o técnico Xande vai ter o desfalque novamente do Ala Tatinho, que dessa vez está com um problema na coxa esquerda. Em contrapartida, com relação à Copa Sul, o Xande vai ter aí o retorno do Jonas. O Jonas, pivô Jonas, que não jogou a Copa Sul, estava cumprindo suspensão, volta e está à disposição do Xande para esse jogo de logo mais. Jaraguá, que é o atual campeão da Liga Nacional, foi o 4º colocado na primeira fase, o Minas o 13º. Um jogo difícil para o Jaraguá, joga em Belo Horizonte. O Minas é um time bastante jovem, bastante rápido, né? O Jaraguá também vem numa sequência bastante grande de jogos, jogou o JASC, Copa Sul e agora tem esse primeiro jogo das oitavas de final fora de casa. Quem falou aí sobre essa partida é o capitão Leco. Grande confronto, a gente sabe como tem sido importante nos últimos anos aí vencer fora de casa no primeiro jogo, ou pelo menos não perder. O Jaraguá Futsal sai de casa para vencer sempre, e isso tem que ser bem claro e muito consciente também nós atletas, que nós vamos para Minas para tentar aumentar ainda mais a nossa vantagem, que seria do empate na prorrogação aqui. A gente quer vencer lá para trazer um possível conforto maior aqui dentro da Arena Jaraguá no segundo confronto. E a gente está bem focado nisso já, passando por cima do que aconteceu lá na Copa Sul e focando estritamente nos playoffs da Liga. Inclusive, esse confronto de hoje à noite, né, Jaraguá e Minas, é o próximo adversário de o Jack se o Jack passar. Quem vencer de Vélez e Jack enfrenta quem vencer de Jaraguá e Minas nas quartas de final. Então vai estar todo mundo de olho, além da rivalidade, vai estar todo mundo de olho porque pode ser o enfrentamento da próxima fase. Agora eu já vou vindo aqui na tela porque ontem a gente teve Campeonato Brasileiro depois da data FIFA, tivemos alguns jogos e eu destaquei alguns dos resultados de ontem nessa mais uma rodada aí do Campeonato Brasileiro.
Palmeiras goleou o Bragantino, né? Segue lá na ponta da tabela. Vitor Roque marcou 2 vezes. O Flaco, que inclusive, né, esteve na seleção argentina, jogou pela seleção argentina, também marcou dele, teve assistência. Então venceu por 5-1, goleou o Bragantino e permanece na ponta da tabela de classificação, que tem o Flamengo, que venceu o Botafogo por 3-0. Jogo, né, aqui na tela da NDTV Record. Flamengo vence, garante mais 3 pontos, mantém apenas essa distância mínima do Palmeiras, né? 3 pontos separam o Palmeiras, que é líder, do Flamengo, que é o vice-líder. Então, a briga tá boa aí na parte de cima da tabela de classificação. Falando em parte de cima, Mirassol venceu o Internacional por 3-1. Mirassol, que subiu da Série B, está fazendo uma excelente campanha. Inclusive, 4º colocado, vai se garantindo aí na fase de grupos já da Libertadores. O Mirassol fazendo uma excelente campanha. Para o torcedor do Jack, fica aquela saudade do Cristiano Renato, né, que estava aqui no Campeonato Catarinense, está no Mirassol, está aí indo para uma Libertadores. E o Santos, 3-1 para cima do Corinthians, jogando em casa diante da torcida. O Santos, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, Corinthians em 12º. Hoje o Corinthians se mantendo ali naquela zona de classificação para a Sul-Americana, mas tem a mesma quantidade de pontos do Grêmio, que é o primeiro time fora dessa zona de classificação para a Sul-Americana, e esse resultado não ajudou muito aí, né, a torcida do Corinthians a ter essa esperança de Sul-Americana. Ainda está ali, mas está coladinho com o Grêmio. Então esses foram alguns dos resultados de ontem, e agora a gente vai ver esses gols e os dos outros jogos que a gente teve na noite de ontem. O Palmeiras goleou o Bragantino no Allianz Parque por 5-1. O Massa Bruta chegou a abrir o placar em um pênalti convertido por John, mas Bruno Fux empatou antes do intervalo. Na segunda etapa, Vitor Roque virou a partida e depois disso, Felipe Anderson fez o dele. Flaco Lopes também marcou e Vitor Roque, de novo, fechou a conta. No Maião, o Mirassol ganhou por 3-1 do Inter. Neto Moura abriu o placar para os donos da casa. Thiago Maia igualou a partida, mas Reinaldo e Negueba garantiram a vitória do time paulista. Sport e Ceará ficaram no empate na Ilha do Retiro. Pedro Raul fez para o Vozão aos 37 do segundo tempo. E Igor, aos 41, deixou tudo igual para o Leão. Na Vila Belmiro, o Santos levou a melhor contra o Corinthians. Zé Rafael, Barrial com um golaço e Rolheiser marcaram os gols dos santistas, enquanto Raniel descontou para o Timão. Atlético Mineiro e Cruzeiro empataram em 1-1 no clássico da Arena MRV. A Raposa abriu o placar com o Matheus Pereira e o Galo empatou com o Juan Tressoldi. Para fechar os jogos de quarta-feira, o Vasco venceu Fortaleza por 2-0 na Arena Castelão. O time carioca marcou com Ryan e fechou o placar com David. Vitória que quebrou um jejum de 22 anos sem vencer o Fortaleza fora de casa. Tá aí, né, Sabrina? Rodada cheia, né? Dia cheio de jogos ontem. A parte de cima tá ali naquela briga, a parte de baixo já tá um pouquinho mais encaminhada, né? O que importa é que o Brasileirão vai chegando na sua reta final e todos os detalhes aqui. E logo mais tem o nosso quadro. Tenho na pegada do jogo. Ai. Só agradecer por basquete também, mas foi uma experiência totalmente nova e com uma equipe que é super campeã, né? Que é destaque, que a gente inclusive. adora, né? Que a gente está sempre falando aqui. Já vou deixar meu agradecimento e meu pedido de desculpas, né? Porque meu desempenho não foi aquelas coisas. Daqui a pouco a reportagem completa. Valeu, Drica! Boa tarde para você e para quem está em casa também.